Graças a Deus, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, para que possamos dar início nesse tempo de reflexão da palavra do Senhor. Eu vou ler com vocês apenas um versículo, Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Se você já está com a sua Bíblia aberta, fica em pé nesse momento, vamos ler o texto da palavra, vamos estar nos preparando para aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas nessa noite. A palavra de Deus diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Diga comigo assim: sede fecundos, diga multiplicai-vos, enchei a terra. Olha para o seu vizinho agora e diga: seja fecundo, multiplique-se e encha a terra. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós estamos na tua presença e já temos sentido, Pai, como é gostoso permanecer em ti, poder te adorar, poder contemplar a tua face, a tua presença nesse lugar, através da companhia, Pai, através da comunhão que há no teu corpo, Senhor. É muito mais gostoso te adorar, Senhor Deus, encontrar aquilo que está no teu coração. Quando agora vamos, Pai, parar um tempo para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Pai, torna, Senhor Deus, as nossas mentes, nossos corações cativos ao Senhor, para que possamos te ouvir, Pai, e obedecer aquilo que está dentro do teu coração. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Você pode sentar. E eu fui tremendamente ministrado por essa palavra. Como todas as vezes eu gosto de, às vezes mencionar que Deus tem ministrado a nossa vida e falado algumas coisas a respeito daquilo que está no coração dele, E o que está no centro do coração de Deus é, sem dúvida nenhuma, algo muito importante, Algo que deve falar e deve direcionar a minha e a sua vida, especialmente no que diz respeito à nossa caminhada cristã. Talvez muitos de nós não temos essa preocupação de tentar perceber aquilo que está lá no centro do coração do Pai. Por isso que com essa palavra hoje eu quero motivar a minha vida e motivar a sua vida a daqui para frente, tudo quanto fizermos, nós possamos sempre buscar assim, o que está no centro do coração de Deus. O que Deus gostaria de ouvir ao meu respeito, o que Deus gostaria de ver, que eu estou fazendo, o que agrada a Deus. E eu confesso para os irmãos que o título dessa mensagem, bem como algumas perguntas que vão surgindo à medida que a gente vai desenvolvendo, à medida que a gente vai estudando, me inquietaram demais. E eu, por vezes, até mesmo enquanto estava estudando essa palavra, comecei a me perguntar exatamente isso. Será que eu estou fazendo aquilo que está no centro do coração de Deus? Será que você está fazendo aquilo que está no centro do coração de Deus? Será que o que nós fazemos hoje, será que o que nós realizamos, será que o nosso comportamento, será que a nossa conduta, será que o nosso estilo de vida, será que as nossas escolhas, elas atentam para aquilo que está no coração do Pai? E eu confesso que ao me fazer essa pergunta, eu por alguns minutos, comecei a perceber como é fácil nos distanciarmos daquilo que é o centro da vontade de Deus. Como é fácil às vezes a gente fazer a nossa vontade, a gente realizar os nossos planos, a gente desenvolver os nossos objetivos e às vezes esquecemos aquilo que está no centro do coração de Deus. E eu queria melhorar ainda mais essa ilustração para você, dizendo talvez algo que acontece até no nosso dia a dia e até para poder fazer uma ligação com aquilo que deve ser
à vontade de Deus para as nossas vidas. Imagine que você, quem aqui gosta de bolo? Levanta a mão, né? Quem gosta de bolo? Né? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui gosta de fazer bolo? Levanta a mão. Né? Diminuiu bem aí o grupo de pessoas. Mas imagine que você, né, iria receber um desafio que é fazer um bolo para Deus. Né? Eu não sou bom nessa área, né, mas suponho que muitos irmãos, talvez principalmente muitas irmãs aqui, são boas de fazer bolo. Né? E aí você tem um desafio lá, eu tenho que fazer um bolo gostoso para Deus. E aí você vai e pensa assim, puxa, eu vou fazer um bolo de chocolate. Né? Porque um bolo de chocolate é de Deus. Não tem como não ser, chocolate tem que ser de Deus. Então eu vou fazer um bolo daquele assim, eu vou colocar aquela cobertura bem abundante em cima do bolo. Vou fazer um bolo de chocolate. E aí no meio do bolo, né, você está lá, às vezes você passa o dia caprichando, pensando, é para o meu Deus. Então eu vou fazer o melhor, eu vou caprichar e tudo mais. E aí acontece uma fatalidade e você vai aos céus. E aí chegando lá aos céus, né, você está indo na direção do trono, Deus percebe que você tem alguma coisa nas suas mãos e Ele pergunta, o que você tem aí? E você fala, Senhor, é um bolo. Mas não é só um bolo, é um bolo maravilhoso. É um bolo muito gostoso que eu preparei para o Senhor, é um bolo de chocolate. E aí essa pessoa chega e entrega para Deus. E Deus fala assim, que bonito esse bolo, que cheiroso esse bolo, mas eu gosto mesmo é de bolo de fubá com goiabada. E queridos, eu confesso que essa talvez seria uma cena interessante de imaginar, né? Alguém que preparou assim com todo o seu carinho, um bolo para entregar para Deus, para poder com o seu bolo dizer o quanto gosta de Deus, o quanto é feliz por estar perto de Deus. E aí eu fico imaginando, e talvez até fazendo uma semelhança com a nossa vida espiritual. Quantos de nós vamos investir boa parte das nossas vidas, talvez fazendo alguma coisa para Deus? E aí eu fico imaginando, que frustrante, que difícil será se nesse dia que eu for entregar aquilo que eu preparei com tanto carinho, aquilo que é tão gostoso aos meus olhos, isso não agradar a Deus. E mesmo que Deus não rejeite, porque talvez Deus ainda vai ser carinhoso conosco, vai falar assim, eu não como bolo de chocolate, mas dá para o anjo Miguel, né? Dá para alguns dos anjos que eles vão gostar. Mas quando você fizer um fubá com goiabada, esse eu gosto. Sabe, meus irmãos, isso tem a ver um pouco com a nossa vida também. O que nós estamos preparando para Deus? A pergunta é, será que isso vai mesmo agradar a Ele? Será que o que nós gastamos enquanto tempo, enquanto energia, enquanto dons, enquanto talentos, será que na hora de entregar nas mãos do Pai vai ser algo que Ele vai sorrir? Vai ser algo que Ele vai ficar feliz? Será que vai ser algo que Ele vai gostar de receber? Sabe? Nessa caminhada pastoral, né, nós comemos muito na casa de alguns irmãos. Glória a Deus por isso. Né? Eu não vou contar o episódio, graças a Deus o pastor Éder está dizendo aqui. Eu não vou contar o episódio, mas eu e o pastor Éder fomos fazer uma visita. Né? A gente foi orar num local específico e a gente já tinha comido. Depois eu vou refrescar a memória dele, caso ele não se lembre dessa ocasião. E eu também já tinha comido, então não estávamos assim com tanta fome, mas a pessoa tinha preparado algo para nós. E também para as demais pessoas que estariam naquele lugar. E além disso que a irmã tinha preparado, que era tão gostoso, tão bem feito, também tinha uma outra coisa que era um pouco mais levinho. E aí eu, mais do que depressa, já tinha comido, então eu fui naquele que era mais levinho, já peguei e já fui comendo.
E o pastor Éder já tinha cochichado no meu ouvido: rapaz, eu não vou comer nada hoje. E aí eu pensei, então hoje eu vou pegar o levinho. E de repente vem a irmã e soca na mão do pastor. E aí ele pega aquilo meio constrangido. E aí eu vi ele comendo que saía até pelas beiradas aqui, né? De tanto que ele comeu. E eu fiquei imaginando, né? Às vezes nós somos obrigados a comer algo, porque se não comermos pode frustrar o irmão, pode às vezes decepcionar a pessoa. Então às vezes para não decepcionar, é mais fácil comer, é melhor, às vezes, né, aderir àquilo que estão nos oferecendo. Por isso que vocês veem que cada vez a gente precisa mudar o número da camisa. Um ano é 3, outro ano é 4, outro ano é 5, porque a gente vai engordando, a gente vai comendo na casa de um, na casa de outro, às vezes sem vontade, mas tem que comer, porque tem que agradar. Agora, Deus não é assim. Deus, ele não come qualquer coisa para poder agradar o cliente. Deus, ele não se satisfaz de qualquer coisa. Deus não é como nós pastores, que para a ovelha ficar feliz, a gente come o que eles querem. Deus, ele seleciona, Deus, ele sabe muito bem o que ele quer. E muitas vezes, se eu e você apresentarmos a Deus algo que ele não gosta, ele vai dizer. Ainda que isso, às vezes, gere uma consequência sobre as nossas vidas, porque aquilo que ele gosta é muito fácil de saber. É muito objetivo, na sua palavra nós temos muito claro o que é a vontade do Pai. Sabe, eu tenho pensado que às vezes nós temos uma dificuldade imensa de dar presentes. Eu não sei se é o teu caso, mas às vezes você quer presentear uma pessoa e você fica: meu Deus, o que eu vou dar para aquela pessoa? Ela tem tudo. Eu não tenho mais o que oferecer para aquela pessoa. Ou às vezes você imagina uma coisa, não é, imagina outra, não é. Eu aprendi um segredo, e talvez muitos de vocês já usam esse segredo quando querem presentear alguém. Se você quer saber o que aquela pessoa gosta, sabe o que você faz? Procura uma pessoa íntima dela. Provavelmente o cônjuge, provavelmente alguém que está ali junto, que está perto, que conhece a personalidade, conhece a vida daquela pessoa, vai saber. Por isso que todas as vezes que eu quero então saber algo mais a respeito do meu Deus, que eu quero investir mais no meu relacionamento com o meu Deus, que eu quero saber aquilo que está no coração do meu Pai, eu preciso procurar pessoas íntimas dele. Eu preciso conhecer pessoas que vão me dar a direção, que vão falar: olha, Deus gosta disso. Deus fica contente quando isso acontece. Deus fica feliz quando você age dessa maneira. Deus dá um sorriso lá nos céus quando você faz tal coisa. E quando a gente, então, sabe o caminho, é muito mais fácil. Que coisa boa é você dar um presente para uma pessoa e essa pessoa ficar feliz com o que ganhou, não é verdade? Quando você dá um presente e porventura você erra o gosto daquela pessoa, ou porventura você faz alguma coisa que não agrada, como é frustrante. Mas quando você dá um presente, você acerta. É porque você já sabia o que aquela pessoa gostava. Pode ser que numa ou noutra ocasião, pela sorte, a gente acaba acertando. Mas na maioria das vezes, quem acerta mesmo é quem pergunta, é quem investiga e sabe do que aquela pessoa gosta. Eu não sei se você já compreendeu aonde eu estou querendo chegar com essa introdução que eu fiz. A pergunta aqui é muito simples. O que agrada a Deus? Do que Deus gosta? O que deixa Deus feliz? Será que na palavra de Deus nós temos algumas pistas? Será que nós temos algumas indicações, algumas orientações que podem nos ajudar a entender o que está lá no coração do Pai? Então eu e você, meus irmãos, essa noite vamos buscar exatamente isso. Saber o que Deus gosta. Se você está com a tua Bíblia aberta, ou se você quiser apenas acompanhar aqui na projeção, Gênesis 1:28, a palavra do Senhor, ela nos mostra aqui uma das coisas mais interessantes sobre o que está no coração de Deus. A Bíblia nos diz que Deus
abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Deixa eu tentar melhorar um pouco o entendimento aqui. Esse é o momento após a criação. Lembre-se você que Deus, ele investiu parte do seu tempo criando os céus, criando a terra, criando os animais, criando os seres, criando tudo que há sobre a terra, até o sexto dia, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem. E quando Deus, então, concluiu ali toda a sua criação, inclusive quando ele conclui a criação do homem, ele vai pronunciar as suas primeiras palavras. E isso aqui é algo interessante. Depois eu convido você a fazer essa pesquisa aí na sua Bíblia. Leia a criação e fique prestando qual é a primeira vez que Deus vai falar com o homem. E a primeira vez é exatamente essa aqui. São as primeiras palavras de Deus para os homens. Para o homem, no caso. E aí eu queria lembrar você de algo interessante. Todas as primeiras palavras e todas as últimas palavras geralmente são coisas muito importantes. Eu vou dar um exemplo. Quando um governante está ali prestes a assumir o poder, ele ganhou, o pleito eleitoral, e aí ele está ali prestes a assumir o poder, ele vai fazer aquele famoso discurso. Esse famoso discurso é suas primeiras palavras. Em linhas gerais, o que o governante vai falar? Os propósitos do seu governo, não é verdade? Ele vai falar, os meus projetos são esses, o que eu pretendo realizar é isso. Ou seja, ele não vai ficar ali perdendo tempo falando outras coisas. Primeiras palavras sugere algo importante. As últimas palavras também. Todas as vezes que você vê um caso de alguém que está lá, um exemplo aqui, no leito de morte, alguém que está ali prestes, a partir dessa vida para outra, e a gente sabe de muitos casos onde às vezes os familiares se reúnem em volta de uma maca no hospital e ouvem as últimas palavras daqueles que estão partindo desta para a eternidade. E eu sei que talvez muitos de nós aqui já passamos por ocasiões como essa. Na Bíblia, eu vou ser objetivo, não vou levar você a esse texto, mas a palavra fala do momento que Davi estava se despedindo dessa terra, partindo então para a eternidade, e ele chama o seu filho Salomão, e uma hora que você estiver com mais tempo na sua casa, 1 Reis, lá no capítulo 2, a Bíblia fala assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão dizendo: eu vou pelo caminho dos mortais. Coragem, meu filho, seja homem, guarda os preceitos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos. Sabe o que Davi entendeu? Se eu estou partindo para a eternidade, eu não posso ficar perdendo tempo contando piadas para o meu filho. Sabe o que Davi entendeu? Meus irmãos, imagine, ele era dono de todo um reino. Imagina quantas informações Davi tinha para passar para o seu filho Salomão. Imagine que talvez ele pudesse naquele dia, na sua mente, pensar: puxa, eu tenho que dar para ele a senha do cofre, eu tenho que dar as escrituras daquelas terras que nós conquistamos, eu tenho que dar alguns bens para ele, eu tenho que falar onde está escondido o tesouro, e tantas outras coisas que falam de bens materiais, de coisas do seu cotidiano, mas Davi não estava se importando com nada disso. Davi estava preocupado em dizer o que é mais importante para Salomão. Então ele fala: Salomão, serve o Senhor, seja homem,
guarde os preceitos de Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus estatutos. Ou seja, Salomão descobre aquilo que era importante. Então, primeiras palavras e últimas palavras são coisas muito importantes. Deus estava dizendo ao homem: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sabe, essas palavras falam daquilo que está no centro do coração de Deus. Se Deus julgou como importante mencionar, né, a ideia de multiplicação, a ideia de sermos fecundos, e eu vou traduzir essas 3 frases, né, essas 3 palavras, como a ideia de gerar. Isso estava no coração de Deus. Deus, ele queria influenciar os seus filhos, então, a gerar. Olha, né, daqui para frente, o que eu quero que vocês façam, ou seja, gerem, né, comecem a construir uma vida através da geração de filhos. Isso estava muito nítido ali no coração de Deus. E de fato ele transmite isso com muito cuidado para Adão. Ele transforma aquilo que estava no seu coração em palavras. E essas palavras são como orientações. Essas palavras são como uma direção clara de Deus. O que você tem que fazer é isso. O que me agrada é isso. O que vai tornar você aceitável é isso. E Adão compreendeu. Adão entendeu aquilo que estava no coração de Deus. Mas nós conhecemos a história. E em determinado momento, né, a Bíblia fala que a serpente influenciou o coração de Eva, influenciou o coração de Adão. E aqueles homens, aquele homem, aquela mulher, que tinha como objetivo fazer o que estava no coração do pai, responder aos anseios do pai. Então a Bíblia fala que eles foram sucumbidos por aquela serpente, e ela então os tirou do plano de Deus. E aí talvez muitos de nós vamos pensar assim: bom, e o plano de Deus acabou aqui? A vontade de Deus que o homem se tornasse fecundo, que multiplicasse, que enchesse a terra, acabou aqui? Não. A Bíblia fala que nasce então outras gerações, nesse caso os filhos Caim e Abel, e você sabe da história como foi trágica, né? Caim então matando o seu irmão Abel, e a partir daquela ocasião, né, o homem começa a se distanciar de novo dos propósitos divinos, daquilo que estava no coração de Deus, do anseio de gerar, porque o homem estava mais preocupado consigo mesmo, estava mais preocupado com a sua vaidade, estava mais preocupado com as suas necessidades. Sabe o que acontece, meus irmãos? A Bíblia fala que Deus levanta uma geração que substituiria a geração de Abel e a geração de Sete. E Sete, então, seria a geração que teria a responsabilidade de agora agradar o coração do pai, porque a geração de Caim, um povo chamado cainitas, eles continuam fazendo, se multiplicando e construindo seus ideais em paralelo com a geração de Sete, que seria a geração que agradaria o coração do pai. E aí eu queria mostrar para você, antes de partir para aquilo que eu entendo ser assim o cerne dessa mensagem, que é mostrar a diferença dessas duas gerações. A geração de Caim e a geração de Sete. A geração de Caim era o povo que não agradava a Deus. E a geração de Sete é a geração que agradava o pai. É a geração de Abel que foi morto. É a geração que atraía a vontade do Senhor para si mesmo. Eu queria mostrar um versículo para você, aliás, alguns versículos. Aí Gênesis 2, versículo 8. E aqui nós estamos falando sobre a geração de Caim. Essa geração que não agradava a Deus. E eu fiz alguns destaques. E eu vou tentar compartilhar com você aquilo que eu marquei. Na verdade, acho que eu coloquei
errado ali. Deixa eu só ver. Passa para mim o próximo versículo. É, esse versículo. A Bíblia fala: coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E a Bíblia fala que Caim fez o que está grifado em vermelho? Edificou uma cidade. Eu queria que você olhasse a diferença dessas duas gerações. Logo depois que elas começaram a se estabelecer sobre a terra, a geração de Caim optou por uma direção: edificar a cidade. Passa o próximo versículo para mim, João, por favor. O versículo 20 fala: Ada deu à luz a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Se você perceber, você vai entender que a geração de Caim, como no versículo anterior, estava preocupada em construir a cidade, estava preocupada em construir as tendas, estava preocupada em cuidar do gado. O próximo versículo, que se eu não estou enganado, é o verso 21, a palavra de Deus diz: o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Em outras palavras, eram os que faziam, eram os que reproduziam, eram os que produziam, eram os que, de alguma forma, colocavam em prática aquilo que eles conheciam, né? Eles costumavam investir a sua vida tocando harpa, tocando flauta, construindo tendas, construindo cidades. A geração de Caim gastou toda a sua geração fazendo. Eles faziam muito. Eram os tocadores de harpa, os construtores de tenda, os construtores de cidade. O último versículo que fala aqui da geração de Caim é o versículo 22. A Bíblia fala assim: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, que era artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, era alguém que também era artista. Estava ali no meio das pessoas que construíam obras preciosas. Se fosse nos dias de hoje, a geração de Caim seria a geração capa de revista, seria a geração que estaria provavelmente no Facebook mostrando as suas obras, mostrando o seu trabalho, porque se tratava de pessoas talentosas, porque se tratava de pessoas construtoras, porque se tratava de pessoas que produziam. E em todo tempo nós vamos ver a geração de Caim fazendo. E o que a geração de Sete fez? Lembrando, depois da queda do homem, as duas gerações nascem, a geração de Caim está caminhando nessa direção. A geração de Sete, dá uma olhada comigo no capítulo 5 e o versículo de número 4 agora. Aqui já é a geração de Sete. A Bíblia fala assim: depois gerou a Sete e viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. O próximo versículo é o versículo 7. A Bíblia fala: depois que gerou a Enos, viveu Sete 800 anos, e Sete teve filhos e filhas. O versículo 10, ele fala: depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas. Você consegue perceber a diferença de duas gerações? A geração de Caim, preocupada em fazer. A geração de Sete, preocupada em gerar. Na geração de Caim não aparece nenhuma vez a ideia de geração, a ideia de continuidade. Hoje de manhã eu antecipei um pedacinho dessa ministração para os nossos irmãos da escola dominical que estão na minha classe, porque nós estávamos falando exatamente sobre esse assunto, o como nós damos pouca importância para essa questão geracional. Eu fiz uma pergunta para eles, vou fazer de forma repetida para vocês essa noite. Eu fiz a seguinte pergunta: quantos aqui conhecem ou sabem
o nome do seu tataravô? Levanta a mão. Seu tataravô. Ninguém, a menos que eu esteja, sabe o nome? Uma, duas. Vamos arredondar aqui para umas 5, 6 pessoas. Quantos aqui sabem o nome do seu bisavô? Já aumentou um pouco, talvez umas 50 pessoas. Quantos aqui sabem o nome do seu avô? Quantos aqui sabem o seu nome? Queridos, o tataravô não está assim tão distante de nós. São 3 gerações. E nós não conseguimos lembrar. Tudo bem se nós não soubermos a história, tudo bem se nós não soubermos do que ele gostava, tudo bem se nós não entendemos algumas coisas específicas, mas não saber nem o nome. Vocês estão percebendo como nós somos fracos de geração? Alguns sabem o nome do seu bisavô. Mas o que nós sabemos, e quando sabemos, é o nosso nome, o nome do nosso avô e o máximo do nosso bisavô. Porque a nossa vida às vezes é construída em cima das nossas necessidades. E eu falava isso hoje pela manhã na escola dominical. Nós estamos geralmente preocupados com quem? Conosco e com quem vem após nós. Não sei se está errado aqui a frase, né? Mas eu estou preocupado no máximo comigo e com o Pedro, que é meu filho. Eu não estou preocupado com o meu neto. Eu não estou preocupado com o meu bisneto, se ele vai ser macumbeiro, se ele vai ser espírita, o que ele vai fazer. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado comigo e com o Pedro. Você vê como que a ideia de geração para nós é muito fraca. É muito curta, é muito limitada. Nós não conseguimos pensar as próximas gerações. Quantos aqui têm orado pelos seus netos? Quantos aqui têm orado pelos seus bisnetos? Pelos seus tataranetos, caso eu e você estejamos vivos? Porque nós pensamos, eu e você, é a nossa realidade básica. É a nossa necessidade básica. É uma geração muito curta, muito limitada. O coração de Deus e o que Ele inspirava nos seus filhos era a ideia de gerações. Por isso que o tempo inteiro, na linhagem de Sete, o que aparece é um desejo de que as gerações sejam alcançadas. E a diferença básica aqui é que enquanto uma geração estava muito preocupada com fazer, a outra geração estava preocupada com fazer a vontade do Pai, ou seja, com gerar filhos, gerar outras pessoas que possam dar continuidade naquilo que Deus começou. E aí, essa geração também em determinado momento vai desagradar a Deus. A Bíblia chega a usar um versículo antes do momento do dilúvio na arca de Noé, que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem. Qual foi o motivo? O motivo foi o cruzamento dessas duas gerações. Deus queria preservar a geração de Sete, mantê-los uma geração do seu coração. Mas aí as gerações se cruzaram. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E aí foi quando ele falou, agora eu vou derramar um dilúvio sobre a terra. Mas Deus talvez tenha se impressionado com uma pessoa. E a Bíblia chama essa pessoa de Noé. E Noé vem para talvez desfazer esse projeto de Deus que era acabar com tudo. Que era desfazer aquilo que ele já tinha começado. Então a Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos do Pai. E ele agradou a Deus de uma forma que mesmo tendo se arrependido de ter criado o homem, ele dá mais uma chance. Ele dá mais uma oportunidade. E aí você conhece a história, é exatamente aquele momento onde Noé está lá construindo aquela arca, em meio a muitas chacotas, porque todos diziam, o que você está fazendo aí? Ele fala, eu estou construindo uma arca, porque Deus vai derramar chuva sobre a terra.
E talvez as pessoas perguntassem, mas chuva? O que é chuva? Há um estudo que diz que a geração de Noé não sabia o que era chuva. Até aquela época ainda não tinha caído água do céu. Então quando Noé fala, vai cair água dos céus, vai inundar a terra, todos começaram a dar risada. E Noé continuou construindo aquela arca até o dia que você sabe da história. Abriram-se as comportas dos céus e caiu água sobre a terra de forma que inundou tudo. E só a família de Noé, junto com os animais, foram preservados. E daí você fala assim, pastor, e agora? Deus se esqueceu da vontade dele que foi estabelecida lá em Gênesis 2, como nós vimos aqui no início da palavra? Não. Quando aquela arca, a Bíblia diz que ela vai minguando por sobre a terra até encostar nas montanhas de Ararat. E aí você sabe da história, Noé envia o corvo, depois ele envia a pomba para poder saber se já tinham sumido as águas de sobre a terra. Ele vai então descer daquela arca e recomeçar todo o processo. E aí Deus parece que vai recomeçar aquilo que ele estava tentando começar lá em Gênesis, no capítulo 2. E aí novamente vem aquela pergunta. Quais serão as primeiras palavras que Deus vai dizer a Noé agora nesse recomeço? Dá uma olhada comigo, eu não sei se vai estar na sequência, mas é isso mesmo. Ó. No capítulo 9, a Bíblia fala: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, diga comigo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A minha pergunta é, Deus desistiu da ideia de gerar filhos e filhas? Deus se esqueceu daquele projeto, daquele ideal que ele estava construindo lá no capítulo 2, por conta de toda essa tragédia? Não. No recomeço ele vai dizer as mesmas palavras. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Sabe, meus irmãos, eu não sei o que nos faz pensar que o projeto de Deus é outro. Nós vivemos num tempo onde às vezes é mais fácil fazer para Deus do que gerar. E talvez você ainda não esteja conseguindo discernir tão claramente qual é a diferença entre fazer e gerar. A diferença é muito simples. Fazer é como no início da ilustração. Pode até ser útil, pode até ser bom, até ser importante. Mas o que realmente agrada a Deus é gerar. O que realmente toca a Deus, o que faz Deus parar tudo, é quando alguém resolve gerar para Ele. E nós, a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa mentalidade, ela muitas vezes é dirigida mais pela necessidade de fazer. Nós somos pessoas altamente produtivas. Então, quando nós comparamos o gerar com o fazer, nos dá a ideia de que quem faz, faz mais. E quem gera, gera menos. Ou quem gera, agrada menos. Quer ver um exemplo muito simples? Uma mulher que, depois da sua gravidez, resolve largar às vezes a profissão de tantos anos, ou a faculdade, ou os seus estudos, para se dedicar à criação de filhos. Se alguém fala isso para você, se uma mulher conhecida, e aí como vai a sua profissão? Eu interrompi, porque agora eu engravidei e eu tive filhos e eu estou cuidando dos meus filhos. Eu e você vamos olhar, o quê? Você largou o teu trabalho para cuidar de filhos? Nós vamos ficar, no mínimo, impactados.
Porque cuidar de filhos, gerar, às vezes não chama tanta atenção quanto trabalhar, quanto produzir. Nós estamos mais acostumados a elogiar quem produz do que elogiar quem gera. E na igreja não tem sido diferente. Às vezes nós somos movidos por mecanismos, por eventos que fazem, mas que às vezes não geram. É o bolo de chocolate, mas não é o bolo de fubá com goiabada que Deus quer. Bolo de chocolate é ruim, pastor? Não é ruim. É gostoso, é bom, mas não é fubá com goiabada. E eu e você não poucas vezes somos movidos mais por fazer. Porque achamos que o fazer vai agradar mais a Deus. A geração de Caim construiu cidade, construiu tendas, foram pessoas dotadas de sabedoria para fazerem artes, como nós vimos ali, eram os artífices, eram construtores de tantas coisas belas. E tudo isso era bom para a cidade, era bom para a população, era bom para aqueles que estavam ao seu redor, mas não chamava tanto o coração de Deus como aquela geração que investiu a sua vida no gerar. Eu acho que pastores e as irmãs que cuidam da casa têm sempre alguma coisa a ver. Quando a gente vai fazer um cadastro em algum lugar e as pessoas nos perguntam a nossa profissão, é sempre muito constrangedor. O que você faz? Eu sou pastor. Mas além de pastor, você trabalha em algum lugar? Né? Porque a ideia é, eu sou pastor, eu não trabalho. Né? A dona de casa também. Ela vai fazer um cadastro. O que a senhora faz? Sou dona de casa. Mas a senhora trabalha em alguma coisa? Né? Porque a ideia é que se eu não estou registrado, se eu não estou produzindo do jeito que a sociedade manda ou que o padrão manda, então eu não estou fazendo aquilo que é adequado. E às vezes é assim que acontece na vida de muitas pessoas dentro da igreja. A gente vai fazer muitas coisas para Deus, mas nem tudo aquilo que nós fizermos vai estar realmente no coração do Pai. Nem tudo aquilo que eu e você construímos, até às vezes tentando fazer o nosso melhor, porque às vezes há uma ideia mesquinha de que se é bom, se é bonito, se foi feito com amor e carinho, Deus aceita. Pastor, mas foi tanta dedicação, foi feito com tanto empenho, foi feito com tanto carinho. É a ideia de que Deus vai aceitar porque é bonito. Deus não aceita porque é bonito. Deus aceita porque tem que ter propósito. Há um livro que mudou assim a minha forma de olhar para algumas coisas na vida da igreja. Um livro antigo, bem conhecido, que talvez grande parte dos irmãos já leram, chamado Uma Igreja com Propósitos, de um pastor chamado Rick Warren. E ele assim me ensinou uma coisa que eu apliquei por boa parte desse tempo curto de ministério que eu tenho. Todas as vezes que alguém assim, e glória a Deus pela vida da igreja que tem muitos ministérios, os ministérios são ativos. Mas todas as vezes que alguém vinha me perguntar, pastor, estamos pensando em fazer tal coisa. O que o senhor acha? Eu sempre perguntava o seguinte, meu irmão, qual é o propósito disso? E às vezes alguém fala, não pastor, estou precisando dar uma animada na igreja. Estou precisando assim gerar um pouquinho mais de alegria, está tudo meio parado. E todas as vezes que eu percebia que a resposta não era aquela que eu tinha aprendido, eu tentava ensinar esses irmãos, olha meu irmão, você pode, como o pastor Éder disse aqui no início do culto, né?
Você pode plantar bananeira aqui. Você pode pular, você pode se vestir de ridículo, do que for. Desde que o propósito seja um. Gerar vidas para Jesus. Porque às vezes a gente faz tanta coisa que é bonito, que é legal, que move as pessoas, que tanta coisa boa, mas não agrada a Deus, porque não gera, que não tem o propósito central, que é fazer aquilo que está no coração do Pai. Eu quero encerrar e eu já quero pedir para o grupo de louvor vir aqui para o altar. E eu vou ler só mais um versículo com você. E com esse versículo eu vou encerrar. Né? É o capítulo 12. Depois então de Noé. Quando você achava que agora o povo vai entender, agora vai dar tudo certo. De novo, eles fizeram aquilo que desagradava a Deus. E aí vem aquela construção da torre, a Torre de Babel. O objetivo da Torre de Babel era um só. E eles declaram isso em um versículo, eles falam, o objetivo era tornar célebre os seus nomes. E aí aquilo frustra Deus de uma forma que você sabe da história, então ele confunde as línguas. E aí novamente Deus vai tentar reconstruir, ele reconstrói todo esse processo em Abrão. E nesse versículo 12, aqui do momento que Deus está falando com Abrão, ele deixou uma mensagem muito clara para ele. Mensagem esta que talvez desde o capítulo 2 ele está tentando dizer, olha, é assim que eu quero, é assim que precisa ser feito. E ele fala para Abrão, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E ele termina dizendo, sê tu uma benção. Aqui Deus resume para Abrão aquilo que ele estava desde o início tentando deixar claro para o seu povo. Seja uma benção. Seja uma benção entre as nações. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para os lugares aonde eu vou te mostrar. E lá eu vou fazer de ti uma bênção, eu vou usar você. Ali você vai gerar aquilo que está dentro do meu coração. Ali você vai cumprir aquilo que é a minha vontade. Meu irmão, se nós não tivéssemos a palavra de Deus escrita, talvez nós não tivéssemos base e nem orientação para fazer aquilo que Deus quer. Mas hoje, e outras tantas vezes que nós temos aqui ouvido dominicalmente, todas as quartas, todas as segundas, a palavra de Deus, eu e você temos tido assim vários exemplos para fazer aquilo que Deus nos pede para fazer em seu nome. Talvez podíamos ser confundidos, podíamos ser mal direcionados, mas tudo que eu estou pedindo para você, e eu estou trazendo essa palavra primeiro para o meu coração, é: precisamos fazer aquilo que está no centro da vontade ou no centro do coração do Pai. E no centro do coração dele mora essa inquietação, que é gerar vidas. Essa semana nós estávamos numa clínica de ultrassonografia e eu encontrei um primo meu. A minha tia Rosa está até aqui, ela sabe dessa história. Meu primo, ele há muitos anos vem fazendo tratamento para poder engravidar, né, engravidar a sua esposa. E meu primo gastou-se muito dinheiro, sabe, com esse tratamento. E ele estava me lembrando isso lá no consultório, nós estávamos conversando. Ele, num determinado momento, para fazer uma... como chama? Inseminação. Ele gastou 30 mil reais. Ele falou para nós, ó, Diego, gastei 30 mil reais fazendo inseminação. E aí, tudo que a gente conseguiu foi, né, um embriãozinho, mas aí ele acabou saindo na menstruação. E ele falava da frustração dele, inclusive ele já tem uma filhinha adotada.
E aí ele falou assim, mas agora nós descobrimos assim um método novo. E aí com muita empolgação ele falou assim, rapaz, se a gente soubesse disso antes, a gente já tinha feito. E aí ele falou assim, olha, o método é o seguinte, né? Você pega, a gente vai comprar um espermatozoide e comprar o óvulo. E aí tanto o espermatozoide quanto o óvulo são colocados dentro do útero e ali nasce a vida e assim por diante. E eu fiquei pensando com os meus botões. Se o espermatozoide vai vir de fora, se o óvulo vai vir de fora, por que ser colocado dentro da barriga? Mas aí a resposta veio muito rápida também na minha mente. Porque é o desejo de gerar. Porque aquela mulher, mesmo que não é dela, mesmo que aquilo que ela está recebendo não é do seu próprio DNA, mesmo que seja tudo meio artificial, meio implantado, essa pessoa vai ter a oportunidade de gerar, de ver uma criança crescendo dentro da sua própria barriga. Sabe, quando eu ouvi esse relato da parte do meu primo, né, que emocionado falava disso, eu consegui perceber, porque nós homens às vezes somos meio grossos para esse assunto. A gente não entende às vezes o que está na cabeça da mulher. Mas eu comecei a ver a importância de gerar. O como é importante gerar. O como uma mulher que gera, o como uma mulher que às vezes passa ali meses, às vezes tomando todos os cuidados, se alimentando de forma diferente, tudo isso é para ter uma boa gestação. Com Deus não é diferente. Deus também ama gerar. E tudo que Ele mais quer é gerar filhos e filhas. A Bíblia fala que Enoque viveu 365 anos. E a Bíblia fala só duas coisas a respeito de Enoque. Ele andou com Deus e gerou filhos e filhas. Eu e você precisamos nos atentar um pouco mais sobre aquilo que está no coração do Pai. Fique em pé nessa hora, nós já estamos concluindo esse momento. E eu queria fazer um desafio para você, como parte do corpo de Cristo. Eu não sei se essa mensagem foi assim, de encontro ao teu coração. Eu não sei se você ainda conseguiu se atentar para essa verdade tão específica sobre o nosso Deus, que é a necessidade de gerar. Mas eu queria que hoje assim você desse um passo de fé. Talvez você que está aqui nos ouvindo hoje, fala assim, pastor, tudo isso que você falou é interessante, tudo isso que você falou nos parece que tem um respaldo bíblico forte, mas assim, de verdade mesmo, isso assim não está no meu coração. Parece que é tão importante para Deus, mas parece que não é tão importante para mim. Sabe, meus irmãos, pela fé, eu quero convidar você nessa noite junto comigo a vencermos a apatia. De às vezes fazermos só aquilo que está na nossa vontade. De fazermos tantos bolos de chocolate para Deus, quando às vezes o que Ele quer mesmo é outra coisa. De investirmos tanto o nosso dom, o nosso talento, o nosso tempo em tantas outras coisas, mas não nos atermos àquilo que está no coração do Pai. Por isso eu queria te convidar, mesmo que você assim não, talvez esteja pensando, puxa, essa palavra não é para mim, talvez seja para outra pessoa, dê um passo de fé hoje. Vem aqui nesse altar, vem ouvir o que está no coração do Pai, vem pedir para Ele revelar para você aquilo que verdadeiramente o agrada. E eu não tenho dúvida que Deus vai se manifestar àqueles que o ouvem. Vem para o altar do Senhor nessa hora. Vem pedir para Deus revelar os sonhos. Vem pedir para Deus lembrar você de projetos que talvez você já engavetou, de situações que talvez você já não esteja mais vivendo, mas hoje você quer reapresentar ao Pai. Talvez você não se sinta assim tão estimulado a gerar filhos e filhas, mas hoje você soube que isso está no coração do Pai.
Hoje você soube que isso agrada a Deus, que o Senhor insiste na tentativa de que nós, como seus filhos, possamos fazer a sua vontade. Por isso, pela fé agora, meu irmão, mesmo que você não esteja sentindo tão claro, mesmo que talvez você não esteja assim percebendo com muita intensidade, peça a Deus nessa hora para que te revista de paixão, para que possa te lembrar do seu projeto, daquilo que agrada o Pai, e você possa desfrutar daquilo que está no coração de Deus. Ore agora, meu irmão, coloque a sua vida no altar do Senhor. Faça essa pergunta para si mesmo: para que eu fui criado? Qual é o propósito pelo qual Deus me criou e me colocou nesta terra? Deixa Deus revelar o teu coração agora. Deixa Deus fazer você perceber aquilo que está no coração dele. Porque o que está no coração dele é sempre o melhor. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões. Curva os teus olhos, meus irmãos. Curva o teu olho, minha irmã. E diga a Deus que você quer se desvencilhar de uma mentalidade produtiva. E você quer entrar debaixo de uma mentalidade geracional. Houve um tempo em que a igreja criou um pastor que pregasse bem. Hoje nós precisamos de crentes que não querem apenas pregadores, porque pregador constrói. Você é chamado a ser um discipulador, porque você vai gerar filhos e filhas que vão impactar essa geração. Eu gostaria que você gastasse os minutos finais fazendo duas coisas. Primeiro, pedindo a Deus que transforme a nossa mente religiosa, produtiva, em uma mente geracional. Faça isso agora, meu amado. Peça a Deus que transforme a nossa mente. A mente do crente que quer receber oração, do crente que tem alguém que acompanhe, por uma mente de discipulador. Diga a Deus: eu quero romper com a religião. Eu não quero apenas construir harpas, cidades. Eu quero ser pai de multidão. E para encerrar este culto, peça a Deus agora que te dê discípulos. Peça a Deus agora que use a tua vida para gerar, para produzir filhos, filhas, que vão produzir mais filhos e mais filhas. Vamos impactar este Brasil, não com um avivamento religioso apenas de cura e de milagre, mas com a multiplicação de caráter, transformando essa nação. Pai, que na autoridade e no poder do nome de Jesus, rompa os céus, Pai. Pai, rompa os céus sobre o teu povo. Pai, nos dê paixão pelo perdido. Pai, nos faça ávidos por salvação. Pai, mais que sermos uma grande igreja, Pai, nós não queremos apenas marcar o território, Pai. Queremos impactar a geração, gerando filhas
e filhas espiritualmente, Pai. Agora, nos despeça. Que o amor infinito de Jeová, o Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e a bênção do Espírito Santo seja com você, meu irmão e minha irmã, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Amado, vai na paz, vai na bênção, que Deus guarde a tua semana, Deus te abençoe, em nome de Jesus.